Nós vamos dar início então hoje à segunda aula do nosso curso de Espiritismo, falando de um tema que trouxe vocês todos à Casa Espírita. E aqui é o tema que a gente sempre aborda, que é a mediunidade. Eu, quando estava com 17 anos, eu me vi na mesma situação de vocês. Eu fui a um centro espírita. Quando eu fui a um centro espírita, aquele irmão que me atendeu, ele me disse que eu tinha mediunidade e, para meu azar, a pessoa que estava do meu lado, sendo atendida por um outro espírito, ela simplesmente desabou e começou a gritar, começou a falar um monte de palavrão. E eu, com 17 anos, confesso a vocês que eu fiquei muito assustado. Foi quando o Espírito disse para mim assim: é bom você se acostumar, porque você tem essa tarefa, você é destinado a fazer isso. E daqui 7 luas você volta para a gente conversar. Depois de 7 semanas, lá estava eu, na frente, no mesmo centro espírita, e dessa vez eu fui atendido por um homem. Na primeira vez tinha sido uma mulher. E essa mulher falou assim para mim: eu não falei que você ia voltar? E aquilo me chamou a atenção, porque todos nós, quando vamos no centro espírita, a gente fica assustado quando um irmão ele vira para a gente e diz que a gente tem mediunidade, e muitos deles falam que a gente precisa desenvolver essa mediunidade, e muitas vezes o que ocorre é um grande medo das pessoas porque não conhecem o tema. Eu separei uma questão sobre isso que está no livro dos Médiuns, na página 201. E ele define, o Kardec define muito bem o que é a mediunidade, né? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se dizer que todos, diz o Kardec, são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles que têm a faculdade mediúnica, que se mostra caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização menos sensitiva. Por essa definição do Kardec, o que a gente pode concluir? A primeira parte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Isso se dá muitas vezes pela intuição. Esse é o principal meio de comunicação dos espíritos para conosco. O segundo, tem alguns irmãos, tem algumas pessoas que veem, tem algumas pessoas que sentem. Na novela Viagem, por exemplo, nós temos o Seu Tibério, que é um personagem feito pelo Ari Fontoura, que toda hora ele fala com o seu protetor. Ele é um médium que ouve, um médium ouvinte. Então, no filme Sexto Sentido, por exemplo, há uma frase célebre que diz assim: eu vejo gente morta. E o psicólogo então fala: com que frequência? Todos os dias. Então, essa é a primeira parte. Eu gostaria de explicar para vocês que todos nós que sentimos a influência dos espíritos em qualquer grau, nós somos médiuns, né? Em segundo lugar, ele fala o quê? A mediunidade é inerente ao homem e não constitui um privilégio exclusivo. Enfim, todos nós somos dotados de esse dom de nos comunicarmos com os espíritos. E muitas vezes a gente faz isso durante o sono, onde o nosso corpo se desprende, onde o nosso espírito, melhor dizendo, se desprende do invólucro carnal, e ele vai para o plano espiritual, que é efetivamente a sua verdadeira morada, né? E aí a pessoa chega no centro espírita, muitas vezes, né, ou no mais das vezes acompanhada por um irmãozinho com menos esclarecimento, e aí ela recebe aquela notícia, né? Olha,
Você precisa desenvolver a sua mediunidade, você é médium, pronto, a pessoa já fica assustada, pensa que tem que colocar roupa branca, que vai incorporar, e isso não é efetivamente uma verdade absoluta, né? Isso já teve durante a Idade Média, durante a história, vários nomes, né? Como o profetismo, os chamados profetas, a paranormalidade, né? Sexto sentido, e nada mais, nada menos é do que um meio de comunicação que nós temos com o mundo chamado de mundo espiritual. Geralmente, alguns sinais eles são detectados quando a pessoa tem a chamada mediunidade ostensiva. O primeiro deles, né, são sonhos, premonições. Geralmente, essa pessoa tem várias e várias intuições, tem sensações de que existem pessoas do seu lado. Ela tem, muitas vezes, uma premonição de algo que vai acontecer no futuro. De outro lado, muitas delas têm sonhos, outras pesadelo, uma sensação de cansaço no corpo, e nada mais é do que um dom que ele precisa ser educado. E como é que eu vou educar esse dom? É óbvio que toda educação prescinde de leituras adequadas, de livros bons. E o melhor livro para você entender isso são os livros do Allan Kardec. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, que vão mostrar várias situações onde há esse intercâmbio entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Bom, em segundo lugar, todo mundo, ao desenvolver a mediunidade, precisa procurar uma casa séria. E nessa casa séria é preciso ter um cuidado muito grande de se passar principalmente os princípios básicos da doutrina, porque senão o médium é como uma antena. E essa antena, que é mal regulada, que ela é mal colocada, ela vai pegar transmissões que não são adequadas. E muitas vezes o que acontece é que essas pessoas, elas têm essa mediunidade para ajudar os seres humanos. E quando elas têm essa mediunidade ela serve muitas vezes como uma prova. Nós tivemos relatos de vários irmãos que quando chegaram no plano astral, diante dos seus erros, das suas falhas em encarnações passadas, eles pediram para vir ao plano Terra com uma série de deficiências físicas, deficiências mentais, e foi pedido a eles que, ao invés disso, viessem com a mediunidade. Então, muitas vezes, esse dom nós mesmos solicitamos quando nós nos candidatamos ao reencarne, né? O meio mais seguro é nunca nós fugirmos da doutrina. O livro dos médiuns talvez seja, e ainda é, o método mais seguro de conhecer a mediunidade, e também não podemos nos esquecer das obras do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. Outro detalhe que é interessante é a questão daquele que se comunica. Nós conhecemos os espíritos que se comunicam através da mensagem a qual eles são portadores. Portanto, se a mensagem ela é boa, ela tem palavras de auxílio, de fazer com que a pessoa se sinta bem, aquele irmão que está se comunicando é um irmão que tem uma elevação espiritual boa. De outro lado, também as sensações que os médiuns têm são muito importantes. Por exemplo, aquele espírito que se comunica e causa ao médium, por exemplo, dores, causa ao médium uma sensação ruim, não é um espírito, digamos assim, tão iluminado, que muitas vezes precisa ser esclarecido e precisa ser ajudado. É interessante também que, dentro desse aspecto da mediunidade, e o Chico dizia isso, e ele dizia que o maior problema do espiritismo não são os espíritos, o maior problema do espiritismo é o médium. Existe, infelizmente, ainda
uma grande concorrência entre os espíritas. Um médium quer ser melhor que o outro, quer receber um espírito de mais luz que o outro, e efetivamente todos nós somos colaboradores na obra de Deus. E cada irmão se comunica da forma que melhor lhe apetece. Então veja, tem alguns problemas que eu gostaria de debater. Primeiro, o problema da mistificação. A mistificação, a gente vai tratar mais à frente, é uma das formas, né, de obsessão, junto com a fascinação. Na fascinação, o espírito comunicante, ele meio que se disfarça, fazendo-se passar por uma entidade de luz, e o pior, ele engana não só as pessoas, mas também engana o próprio médium. Ele se diz uma coisa, quando na realidade ele é uma coisa completamente diferente. E muitas vezes também, além da chamada mistificação, nós temos a fascinação que eu disse agora, e o animismo. O animismo vem de ânima, ou seja, é a comunicação dada pelo próprio espírito do médium. Veja, se nós temos uma comunicação de um espírito, e ela faz bem à pessoa, e ela faz bem ao médium, pouco importa se essa comunicação seja de um nome conhecido da história, ou que seja de um modesto preto velho, ou de um caboclo, ou de um índio. Não importa, né, o livro, importa a mensagem. Não importa o professor, importa a lição. Não importa o espírito, importa também as palavras, o ânimo. E quando a gente fala também da mediunidade, do espiritismo, quando a gente fala, ou quando o nosso irmão fala, olha, meu filho, você precisa desenvolver a mediunidade, ele está querendo dizer para você o seguinte, que você procure um local sério, que você estude, que você se dedique, que você ampare os irmãos. Isso é desenvolver a mediunidade. Nós temos irmãos que nunca receberam o espírito e que são muito mais médiuns do que médiuns que, por exemplo, desenvolvem a mediunidade ostensiva. Nós temos médiuns dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante, dentro da Umbanda, dentro do candomblé. Muitos deles não recebem espíritos, mas os atos dele o transformam no médium. É aquele sujeito que atende as pessoas na entrada do centro, é aquele que trabalha na cesta básica. Hoje, no centro espírita, está havendo muita mediunidade, muita tentativa de comunicação com os espíritos e pouca caridade. Infelizmente, as pessoas procuram o espiritismo querendo se comunicar com o plano astral, muitas vezes sem cuidado e sem estudo nenhum, e o que acaba acontecendo é que elas se tornam vítimas de poderosas obsessões. Nesse ponto, é necessário que sempre nós cultivemos o estudo da doutrina. E veja, o que eu disse hoje. Primeiro, a mediunidade é um dom inerente a todos nós. Não é um privilégio de alguns escolhidos. Pelo contrário, a mediunidade, muitas vezes ostensiva, dada a um ser humano, demonstra que ele é muito mais devedor do que credor. E muitas vezes ele aceita a tarefa da mediunidade para ajudar a si próprio. Então, muitas vezes, não importa o lugar que você vá, não importa o livro que você lê, o que importa, como eu digo, é que você se sinta bem, porque a mediunidade ela é um oásis de tranquilidade. Todavia, se mal conduzida, ela vai se transformar num oásis de infelicidade. Então, esse é o recado de hoje, né? A gente tem que se espelhar nos grandes médiuns, como Chico Xavier, como Jerônimo Mendonça, como Kardec. Kardec não era médium, não recebeu nenhum espírito, mas ele escreveu todos os livros da codificação. Portanto, não tenha medo da mediunidade. Mediunidade é um dom que tem que ser trabalhado, que tem que ser instruído, porque todos nós, no maior ou no menor grau, somos médiuns. Obrigado mais uma vez a todos. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar postado aqui, e eu agradeço e peço a Deus que os proteja e os abençoe, e até a próxima. Até logo, obrigado e fiquem com Deus.